Vistas as reações políticas, vamos à análise na edição da noite com o subdiretor da SIC, Bernardo Ferrão, e o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro. Boa noite a ambos. Boa noite aos dois. Começando, Tiago, pelas consequências desta medida alternativa à descida da TSU. Estas mexidas no PEC são de facto vantajosas para as empresas e de que forma compensam o aumento do salário mínimo? Eu não acho que haja uma relação entre o aumento do salário mínimo e o PEC. Primeiro porque o PEC é um pagamento, é uma espécie de coleta mínima que é posta às empresas. Tenham lucros ou não tenham lucros, têm que o pagar. Mas se as empresas tiverem lucros, é uma antecipação de imposto, porque mais tarde vão ter que pagar o imposto deduzindo este PEC. Agora, para as empresas que têm prejuízos, isto é uma real vantagem. Eu não vejo a relação que haja entre TSU e empresas que tenham prejuízos e salários mínimos. Por isso, acho que não há relação nenhuma entre uma realidade e a outra realidade. Penso que isto foi uma escolha política, porque abrange muitas pequenas e médias empresas que têm sucessivamente prejuízos e que, por isso, têm muitos votos. Já vamos falar também da questão política com o Bernardo. Perguntava-te ainda, e sobre essa questão, mesmo as empresas que pagam imposto sobre os lucros e que deduziam este pagamento mais tarde, acaba por haver aqui uma grande diferença para estas empresas que deixam de adiantar o dinheiro logo à cabeça. Isso faz, de facto, alguma diferença para estas empresas ou é irrelevante? Acho que é muito pouco relevante porque o PEC é com a quantia o montante de imposto a pagar com o PEC é 1% do volume de negócios do ano anterior. Por isso não é uma quantia muito elevada e não é uma quantia de certeza muito elevada para uma pequena e média empresa. Vai-lhe facilitar um bocadinho a tesouraria, porque não tem que antecipar esta quantia de imposto, e eu não concordo em si até com o imposto, com o PEC, porque é um imposto que não é sobre o lucro real das empresas, mas é uma coleta mínima que é imposta a essas mesmas empresas. Mas como se pensarmos em empresários, pensarmos nas suas atividades económicas, percebemos que uma empresa que não tenha prejuízos e que vá pagar o imposto 3 meses mais tarde, deduzindo este, não é uma grande vantagem. Mas as empresas, 42% delas, que nunca pagam impostos, vão ter efetivamente uma vantagem, porque não vão ter que entregar este PEC. Aí é que reside a vantagem. Porquê estimular as empresas que têm prejuízos sucessivamente? É uma coisa que não faz muito sentido, não é? Aliás, porque elas não podem existir se tiverem permanentemente prejuízos. Não quer dizer que numa conjuntura como a atual não haja períodos em que se têm prejuízos, porque a economia está numa situação difícil. Agora, aquelas que têm prejuízos permanentemente beneficiarem deste tipo de medida, quando se devia descer o IRC, ou, por exemplo, para estimular o emprego e melhorar as remunerações, as empresas que reinvestissem os seus lucros não pagassem imposto nenhum, ou tivessem uma redução significativa, ou criar um regime especial para as empresas que contratem pessoas com mais qualificações. Quer dizer, ir tudo no sentido de captar investimento, captar emprego e melhorar as remunerações. Isto não faz nada disso. A verdade é que acabou por permitir ao Governo Bernardo chegar aqui a uma alternativa que tem o apoio dos partidos à esquerda, tem o apoio também dos patrões. Permite uma saída airosa do Governo e do Presidente da República de toda esta situação ou isso não é possível? De certa forma, permite uma saída. Não sei se é airosa ou não, permite uma saída a António Costa e ele precisava desta saída, porque tudo isto foi uma grande embrulhada. Ou seja, nós estamos a falar de um processo que já dura há um mês. Este acordo foi alcançado no dia 22 de dezembro com os patrões e o que é criticável nisto é que é um acordo que António Costa e o Presidente da República sabiam que nunca iria ser posto em prática. Porque António Costa e o Presidente da República sabiam que as esquerdas nunca iriam aceitar trocar este aumento de salário mínimo por uma baixa da TSU para os patrões. A questão do PEC não foi logo de imediato a primeira escolha para o Governo? Porque eu acho que António Costa, naquela sua habilidade política, sempre achou que, jogando numa política de facto consumado, ia conseguir convencer o PSD a votar favoravelmente isto. António Costa achou que a opinião pública e publicada, que os barões do PSD, que o próprio Presidente da República talvez convencessem Pedro Passos Coelho a aprovar isto. E a verdade é que Pedro Passos Coelho encontrou aqui uma brecha para fazer oposição, para, no fundo, quase que se relegitimar dentro do partido. É preciso perceber que Pedro Passos Coelho, neste momento, está a trabalhar
única e exclusivamente na frente interna. Ou seja, Pedro Passos Coelho está a trabalhar para dentro do partido. E, portanto, se lhe pediam que fizesse oposição, o que Pedro Passos Coelho fez foi oposição, do ponto de vista meramente político. E, portanto, ele entendeu que aqui não devia ser muleta do Governo, porque se o Governo se diz autossustentável, o Governo tem de provar essa autossustentabilidade. Eu acho que há aqui um erro também de Pedro Passos Coelho, porque acho que ele bateu demasiado neste argumento e menos num outro argumento, que é o argumento económico, que é um argumento fundamental, que é dizer que esta subida do salário mínimo é uma subida artificial, é uma subida que não assenta de facto no crescimento da economia, na maior produtividade do país, etc. Acho que este devia ter sido mais o caminho de Pedro Passos Coelho. Agora, não foi, foi o outro, e a verdade é que Pedro Passos Coelho, com isto, de certa forma, conseguiu ganhar alguma nova vida dentro do partido. Mas, sem dúvida, que eu acho que há aqui uma derrota do Presidente da República. Marcelo hoje dizia que o acordo está vivo. Não, o acordo que foi feito não está vivo. O acordo teve que ser emendado e, portanto, se está vivo meio trôpego. E, portanto, esse acordo teve que ser emendado. E acho que há também uma derrota de António Costa, porque pela primeira vez neste processo se mostrou como o Governo pode ficar isolado e obrigou a António Costa a um novo entendimento com as esquerdas e a descobrir uma medida alternativa. Tiago, olhando ainda para esta medida alternativa, para esta mexida no PEC, que consequências é que isso trará para os cofres do Estado quando comparamos com o que poderia ser a tal descida da TSU? Dá para fazer esses cálculos? Sim, eu penso que a descida que vão fazer no PEC corresponderá provavelmente àquilo que será feito na TSU, por isso acho que em termos de impacto no déficit não será diferente, não será significativo. Agora, o que penso é que é uma oportunidade perdida para criar medidas que captem o investimento ou que permitam dar um sinal aos investidores. A redução da TSU permitiria mais esse efeito? A redução da TSU é pelo menos uma medida considerada internacionalmente de desvalorização fiscal. Isto é uma medida que estimula as empresas e reduzindo os custos de produção das empresas. E há uma coisa que é pouco falada, mas quanto mais impostos uma empresa tem, menos capacidade tem de pagar melhores salários, porque o dinheiro vai para algum lado. Se o dinheiro vai praticamente todo para impostos, e nós temos impostos muito elevados em Portugal, quer no IRC, quer nos impostos sobre as despesas, quer nestes PECs, quer no IVA, quer nestas coisas todas, menos dinheiro há disponível para os salários. E é preciso começar a criar essa consciência, e bem como remuneração para os investidores. E por isso, verdadeiramente importante teria sido optar pela reforma do IRC, que foi parada pelo governo de António Costa. Isso é que era um verdadeiro sinal. Havia um acordo com António José Seguro, Pedro Passos Coelho, e que acordo esse que terminou, não é? Que era o acordo para a reforma do IRC. E esse acordo do IRC, e nós contactamos permanentemente com investidores, os investidores tinham uma perspectiva de que o imposto pudesse descer até 17%, paulatinamente, com perspectiva nesse sentido. Tinha sido o primeiro acordo sobre o IRC entre o PS e o PSD, que são os partidos naturais de poder, e tinha um impacto muito grande. E será essa, Tiago e Bernardo, também a questão que estará em cima da mesa em 2018, quando houver necessidade de negociar um novo acordo de concertação? Presumo que sim, presumo que, aliás, há uma coisa que está a falhar no país, e nós estávamos a falar os dois acerca disso, é a capacidade de fazer reformas que estimulem o investimento. Nós, neste momento, estamos a viver, mas não estamos a aumentar a produtividade, a criar emprego de uma forma que seja positiva e sustentável. Nós estamos a aumentar a nossa dívida, estamos a aumentar o nosso déficit, estamos a aumentar a dívida das famílias, as empresas não se conseguem desendividar, por isso isto é tudo uma bolha. Se não houver uma retoma do investimento, isto não é sustentável. Daí a subida da taxa de juros, que normalmente se usa como referência há 10 anos, que já é superior a 4%. Isso é que nós precisávamos. E margem política, Bernardo, para eventualmente fazer isso? O PSD hoje mostrou-se disponível para voltar a essa discussão. Agora, é preciso perceber se a disponibilidade política do Governo e também das esquerdas, se existe ou não. A resposta, como víamos nas peças há pouco, ainda não é muito positiva. E tenho sérias dúvidas que este Governo queira voltar a essa discussão com o PSD. Mas deixa-me só dizer uma coisa muito rapidamente relativamente também a este processo, que é: tem-se falado muito da concertação social e da importância da concertação, e que o PSD, com esta atitude, matou o compromisso da concertação.
e o espírito da concertação social, mas há aqui uma questão que é importante colocar, que é, havia aqui já um objetivo traçado por parte do Governo. O Governo decidiu, à partida, que queria aumentar o salário mínimo. Curiosamente, em ano de autárquicas. Portanto, o Governo decidiu isso. E depois, a concertação social é que tinha que arranjar aqui a solução para resolver esta questão do aumento do salário mínimo. E, portanto, tudo isto parte de uma premissa que não mostra esse espírito de concertação que o Governo tanto atirou à cara ao PSD de estar a falhar. Bernardo Ferrão, Tiago Guerreiro, obrigado pela opinião nesta edição da noite.